Corria o ano de 1710, quando aqui o convento de São Domingos se transformou numa verdadeira praça de guerra. Do lado de dentro, os frades e padres dominicanos, com os seus escravos, armados de tudo quanto podiam atirar contra os guardas do governador Pinto Teixeira, que os pretendiam prender e levar para os navios que se encontravam ali no porto interior, a aguardar para os levar a ferros para Goa. Ora, tudo isto aconteceu porquê? Por causa do que ficou conhecido como a questão dos ritos, um problema que dividiu a Igreja e que, em última análise, provocou o fracasso da expansão da Igreja Católica na China. O confronto começou quando os dominicanos arrancaram o edital do bispo Dom João Casal, que proibia a comunicação dos padres de São Domingos com o restante clero de Macau e excomungava o cardeal Maynard Tournon, que vivia fortificado na Ilha Verde. Tournon era um cardeal francês enviado do Papa à China, que por seu turno tinha sido já excomungado pelo bispo e governador da cidade. Um destacamento militar interveio, mas foi atacado a partir do interior do convento pelos frades em pé de guerra e obrigado a bater em retirada. A resistência durou 3 dias, até os soldados conseguirem penetrar por uma entrada lateral e finalmente abrir a porta da igreja, onde os dominicanos se encontravam reunidos, ajoelhados e com o sacrário exposto. Assim tinham permanecido enquanto os seus homens resistiam às investidas das tropas do governador. Finalmente, renderam-se, sendo presos um a um à saída da igreja e imediatamente encerrados nos navios que os esperavam para os levar de regresso à Europa. Os dominicanos obedeciam ao cardeal Tournon, legado do Papa, que se encontrava a residir aqui no antigo convento da Ilha Verde, que tinha transformado em verdadeira fortaleza a fim de resistir às investidas do bispo português Dom João Casal, que o tinha excomungado. Este foi o ponto mais alto dos confrontos que se registaram em Macau entre 1707 e 1710, no âmbito da grande crise da Igreja Católica na China, no que ficaria conhecido como a questão dos ritos. Mas o que foi a questão dos ritos? A questão dos ritos pode sintetizar-se em 3 pontos, que era a questão da veneração prestada a Confúcio, era um dos pontos, o outro era o nome de Deus e o outro era o culto dos mortos. Eram os 3 pontos essenciais, sobre os quais o Mateus Ricci disse sempre que não havia nenhuma idolatria, porque de facto o culto dos mortos também nós praticamos e pratica qualquer outra religião. E não é um culto religioso, é uma homenagem aos que já partiram. As homenagens a Confúcio também não era uma deificação do Confúcio. Os chineses nunca deificaram Confúcio, era apenas a homenagem a um grande filósofo e, finalmente, o nome de Deus, porque discutia-se acerca da maneira como eles tinham trazido o nome de Deus. Ora bem, por causa desta questão dos ritos, eles foram acusados de ser mangas largas, de deixarem passar muitas coisas que se chocavam com a fé, e, portanto, de consentirem misturas estranhas, o que não era verdade. Eles o que perceberam foi que havia que fazer aquilo que nós hoje chamamos a inculturação, que já vem desde o tempo de São Pedro e de São Paulo. A inculturação, isto é, o respeitar as culturas dos outros povos. O Papa Pio XII definia isso muito bem numa encíclica chamada Fidei Donum, em que dizia que a Igreja não procede como quem deita as árvores de uma floresta abaixo, mas como quem vai enxertar espécies novas naquelas árvores que já existem. Isto é que é a inculturação. E o São Francisco Xavier, e depois aqueles que se lhe seguiram, entenderam perfeitamente isto, primeiro no contacto com a cultura japonesa e depois com as culturas chinesas. E ao respeitarem a cultura, perceberam que aquilo que eles tinham que fazer não era exportar a cultura ocidental, mas sim exportar o Evangelho, que são coisas completamente diferentes. O Evangelho pode perfeitamente encarnar em qualquer cultura. E a base da questão dos ritos foi essa. Eles tinham entendido, eles respeitavam a cultura chinesa e os outros não entenderam porque misturavam as noções do Evangelho com as noções da cultura ocidental. Em 1707, Macau mergulhou num período conturbado em termos religiosos, sociais e políticos. A França pressionava Roma no sentido de pôr termo ao monopólio do padroado português do Oriente.
A Companhia de Jesus, que pontificava nas missões da China, estava em vias de ser extinta. Por último, na sequência da publicação em Nanquim pelo cardeal Tournon da bula papal que condenava os ritos chineses, o imperador Kangxi ordenou a expulsão de todos os missionários que se submetessem ao decreto. O resultado da decisão imperial foi a fuga para Macau de numerosos sacerdotes católicos, superlotando os conventos e fazendo com que a diocese portuguesa, que tinha um prelado, acordasse no dia seguinte, como por encanto, com 8 bispos e um cardeal, tantos quantos tinham sido expulsos da China. Instalado na Ilha Verde, que então ainda não se encontrava ligado a Macau e que pertencia à diocese, o cardeal Tournon ordenou obediência à bula de Nanquim, no que foi seguido pela maior parte do clero, com exceção dos jesuítas. O bispo Casal não gostou da intromissão do francês nas suas competências e excomungou Tournon, que por seu turno excomungou o pastor da diocese. E assim vogou Macau num fortuito cisma durante 3 anos, com o clero em guerra aberta. Um exército de padres expulsos da China, juntamente com frades dominicanos locais que obedeciam ao cardeal francês, e os jesuítas, juntamente com parte do clero diocesano, fiéis ao bispo Dom João Casal. Para além da última refrega, em torno de São Domingos, outros confrontos tiveram lugar ao longo desse período. E a ordem só acabaria por ser reposta com a morte do cardeal Tournon na sua residência da Ilha Verde em junho de 1710, com apenas 42 anos de idade. Tudo isto redundou num desastre para a Igreja Católica. Eu penso que sim, não foi um fracasso total, porque a evangelização da China nunca parou propriamente, mas que houve uma interrupção de mais de 200 anos, em que deixou de se fazer a evangelização que se podia ter feito, não há dúvida. E isto por estupidez, vamos dizer o termo que é este, da parte dos opositores dos jesuítas, na altura os jansenistas em França, por exemplo, e outros dentro de outras ordens que não entenderam o pensamento dos jesuítas. Os jesuítas estavam muito à frente, estavam com 200 ou 300 anos de avanço e não foram entendidos. A questão dos ritos constituiu de facto um golpe mortal na expansão da fé católica na China, mas foi também um momento de viragem política. Isto porque, a partir daí, o Padroado do Oriente deixou de deter o exclusivo da missionação nesta região do mundo, enquanto ao mesmo tempo a França conseguia com isso abrir caminho para iniciar a sua expansão colonial para o Oriente. Mas o que não restam dúvidas é que a questão dos ritos provocou a queda com fragor do plano meticulosamente elaborado pelos jesuítas para a conquista da China para a fé católica. E à fé católica, a China encerrou as suas portas.